Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para as negociações lá em Chicago. E foi um dia bastante positivo para a soja hoje, altas de mais de 20 pontos, de 22 a 25, quase 26 pontos aí nos principais vencimentos. E a gente quer entender por quê, afinal de contas, existe aí uma tentativa do mercado de se acomodar e principalmente de revisar os números aí diante de ofertas que ainda não estão confirmadas, mas se projetam bastante significativas na América do Sul. Vamos lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edward, consultor de mercado, direto lá de Boca Raton. Seja bem-vindo, Aaron. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Notícias Agrícolas e nos ajudar a entender a movimentação do mercado. E olhando para a soja hoje, dá para dizer que foi um mercado animado, né, Aaron? Demais, muito animador a negociação de hoje e é bom ver verde ainda mais alto de 20 pontos, né? Pois é. E o que justifica essa movimentação, na sua opinião? Pessoalmente, eu acho que a movimentação de hoje tem mais a ver com compras por especuladores. A motivação por trás dessas compras tem alguns fatores que podem ter motivado. Um é preocupação de inflação, outro é uma preocupação do clima no Brasil, e outra é simplesmente uma negociação técnica que a gente superou a linha de média móvel de 20 dias e quer testar agora o teto que está ali na casa da média móvel dos 200. Então, tem os três motivos: fundamentalista, técnico e, digamos, econômico, né, com medo da inflação. A minha opinião é que tem mais a ver com a questão de movimentação técnica e financeira. Fundos comprando soja porque não tinha tido os ganhos e tentando ver se consegue ressuscitar uma tendência de alta na soja ou não. Então tá, então vamos avaliar essa questão técnica que você colocou aí. Você falou de médias móveis. Como é que funciona isso na prática, cara? Como é que o mercado vê e analisa os gráficos, né, para tomar essa decisão? Perfeito. Tem o ditado que fala "The trend is your friend", a tendência é o seu amigo. Então, em negociação técnica, uma das ferramentas para se usar para definir uma tendência de alta e de baixa é ver como o mercado tem negociado historicamente. E se está negociando em alta, deve continuar em alta; em baixo, deve continuar em baixo. A soja, ele tem operado num quadro bastante interessante, que é a média dos últimos 200 pregões, mais ou menos um ano, e ainda está acima do nível atual, mas a média do último mês, que seria 20 pregões, a média móvel de 20 dias, está abaixo. Então, a gente está em alta para o mês, em baixa para o ano, como por assim dizer. Então, o salto foi que nós conseguimos superar a média móvel de 20 dias e aí a tendência, vamos ver se a gente chega nos 200 e ver se consegue romper esse teto e entrar numa tendência de alta bem mais robusta. Mas falta muito para Sendo, chegar lá? dependendo do contrato e do vencimento, falta 10 a 20 pontos. Então, não me surpreenderia que a gente teste esse nível, mas isso é 10 a 20 pontos para o lado de cima. E vamos ver o comportamento. Sempre, assim, sempre eu digo nos últimos 3 a 4 meses, quando nós testamos, talvez superamos, talvez acompanhamos ali, mas não conseguimos sustentar de forma muito duradoura preços acima desse teto. Né? Então, até que se prove o contrário, eu ainda tenho cautela nesse mercado da soja. E daí então vamos para os fundamentos. O que precisa ter de novidade nos fundamentos para que tecnicamente o mercado avance e se consolide nesse patamar, nessa média móvel de 200 dias que você citou, Aro? De olho no Brasil. Ah, é? Argentina também, toda a América do Sul, o quadro fundamentalistas de grãos, ele ainda não está com folga, né? Então, se tiver uma quebra de safra, o comprador vai ficar preocupado. Mas ele está começando a repor estoques, os estoques estão crescendo. Então, o prêmio nos Estados Unidos continua forte, mas a diferença entre o prêmio que eles pagam hoje e o prêmio que eles pagam para daqui a 6 meses não está muito diferente. Está se estabilizando, que parece que vai ter soja suficiente.
Mesma coisa no Brasil, essa diferença entre soja disponível e a soja da safra nova ainda tem diferença, mas tem se aproximado. Então, isso toma de que o comprador está mais tranquilo, cada vez mais tranquilo, e o que vai definir isso é a lavoura no Brasil, né? Esse é o grande... Na Argentina também, outros países, mas a lavoura brasileira é o que pode ter um grande choque nesse quadro. Ok, principalmente na questão da oferta, né? Se a oferta viesse confirmando da forma que a gente imaginou no início do plantio, daí essa situação não tem muito mais para onde subir. Mas enfim, enquanto não tiver essa certeza, o mercado vai especular em cima, né, Aro? Sim, e do lado da demanda sempre pode ter um choque de demanda, mas a principal notícia da demanda é que nesses preços continua forte. Então, a impressão que nós temos é que há escassez de soja e os compradores são compradores dispostos. Até quando isso dura, vai ser difícil saber. Mas não vai durar para sempre, a não ser que tenha uma quebra. Então, tem escassez, estão pagando, estão comprando, mas cada vez mais tímidos. Tem escassez, estão pagando, estão comprando, mas também estão formando estoques, que é aquele ponto que você já falou. E quando isso acontecer, o que pode, como isso pode refletir nos preços, Aro? Os preços, na minha opinião, um quadro fundamentalista a gente já passou do ponto de maior escassez assim dessa movimentação e a gente está repondo os estoques. Então, e eu digo isso com confiança porque eu tenho confiança na safra brasileira. Se isso mudar, nós podemos ter uma mudança, mas tudo indica que o Brasil está tendo um bom desenvolvimento da safra, mesmo com problemas pontuais, isso é normal, e deve colher muita soja no Brasil. O outro lado da moeda que vale a pena ficar de olho é a questão inflacionária. E em relação a preços, com inflação, tem preocupação de inflação nos Estados Unidos, no Brasil, tem muitas preocupações sobre a economia de forma geral que estão influenciando o mercado de commodities. Então, eu tomaria cuidado na negociação, por exemplo, soja que você precisa vender, que está disponível, ou você quer vender antes da chegada da safra. Acho que com essas coisas é hora de você colocar o pé no chão, ser realista e cuidar do teu negócio e fazer vendas se precisar fazer vendas. Compromissos para 2022, 2023 e coisas mais para frente, uma soja disponível que você pode carregar, tem que ficar de olho e cuidar da inflação, tem que tomar cuidado com os compromissos que estão sendo feitos, porque essa instabilidade financeira pode ter impactos grandes mais para frente. Então, você tocou em dois pontos contraditórios aí. Recomposição dos estoques, que nesse caso seria motivador de pressão negativa aí para os preços, e inflação, que ao contrário poderia fazer os preços subirem para se adequar à nova realidade de custo, inclusive de produção, certo? Exatamente, são contraditórios. Um está falando que vai aumentar o preço, o outro está falando toma cuidado e vende hoje. E hoje, qual você fica mais preocupado, Aaron? Qual você prestaria mais atenção? Para a gestão da fazenda, eu pensaria mais no timing, ou no horizonte de tempo. Então, por exemplo, vendas que precisam ser feitas dentro de 3 a 6 meses, talvez inflação vai ser a maior preocupação, talvez isso vai fazer a maior diferença, mas eu tomaria muito cuidado com a questão fundamentalista, especialmente no Brasil. A safra vai chegar, vai ter soja, e eu ficaria de olho no quadro fundamentalista, pensando nas vendas, e eu estaria disposto a vender. A palavra de alerta: cuidado com os compromissos de longo prazo, compromissos de 6 meses, 9, 1 ano, 2 anos. Esses compromissos de longo prazo tem que tomar cuidado, porque é nesse horizonte de tempo, na minha opinião, que a inflação pode ser o carro-chefe predominante. Então, é gestão de riscos, mas eu colocaria 2 horizontes de tempo
e ficar de olho nos dois, né? Se faltar 10 dias de chuva, o quadro fundamentalista pode mudar, se aumentar a taxa de juros, essas coisas mudam, mas tem que ficaria de olho nos dois e vendendo soja em estratégias diferentes com base nas duas leituras. Boa. Muito bem. Muito legal a sua percepção aí do mercado e principalmente essa visão de prestar atenção na recomposição dos estoques e também na inflação. São movimentos antagônicos que trazem aí diferentes lados para a precificação, mas que em algum momento um ou outro deve dominar e você deve estar preparado para agir em cima do que estiver acontecendo naquele momento, certo? Exato, exato. Boa. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por trazer as informações do mercado e nos ajudar a entender essa movimentação lá em Chicago. Uma alta surpreendente hoje, mas como bem colocado aí pelo Aaron, uma movimentação técnica, aparentemente especuladores tentando testar médias móveis, tecnicamente falando, buscar patamares já atingidos no ano, para ver se consolida esse patamar, se de fato a gente volta a ter soja a níveis mais altos, comparáveis aí aos melhores momentos do ano. Vamos ver se isso se concretiza. Para que isso se concretize, precisa da ajuda aí dos fundamentos. Aaron Edwards, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Abraço. Valeu. Tá aí, Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, analisando o mercado da soja aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. Janeiro, 12 dólares e 67 centes por bushel, subindo 23 pontos. Março, 12,71, 21 pontos mais 25 de alta. Maio, 12 dólares e 78 centes por bushel, 21 pontos de alta. Julho, 12 dólares e 84 centes por bushel, também com 20 pontos e meio aí de alta. A gente tem a soja, portanto, num dia bastante positivo. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5 dólares e 86 centes por bushel, subiu bem também, 9 pontos de alta. Março, 5,84, alta de 7 pontos mais 25. Maio, 5,86, alta de 7 pontos. E o julho, 5 dólares e 85 centes por bushel, uma alta de 6 pontos e meio. Vamos ver o trigo. Para dezembro, 7 dólares e 94 centes por bushel, na contramão do mercado, o trigo caindo, 12 pontos. Março, 8 dólares e 3 centes por bushel, 11,25 de queda. Maio, 8 dólares e 9 centes por bushel, 10 de queda. O julho, 7 dólares e 94 centes por bushel, 8 pontos mais 25 de baixa. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.